Olá pessoal, sou a Leitiane. Vou fazer uma breve apresentação sobre o processamento da batata doce para a produção de biocombustível. A produção de biocombustível é impulsionada mundialmente por fatores ambientais e econômicos. Uma das culturas que podem apresentar melhores resultados para a produção de álcool e biocombustível é a batata doce. A batata doce é uma cultura que possui grande importância nutricional e é produzida em todo o território nacional, devido à sua capacidade produtiva e facilidade de cultivo. Como fonte alternativa de bioenergia, a batata doce apresenta uma ótima produção de biomassa para obtenção de combustível associada à rusticidade do plantio. A batata doce é considerada uma cultura rústica, uma vez que apresenta grandes resistências a pragas, baixa resposta à aplicação de fertilizante e cresce em solos pobres e degradados. Em relação ao uso da batata doce, tem uma ampla importância na alimentação humana, pois apresenta um bom conteúdo nutricional, principalmente como fonte de energia e de proteínas, além de contribuir também para a alimentação animal e na produção industrial de farinha, amido e álcool. A batata doce é uma planta dicotiledônea, herbáceas, cultivadas em regiões tropicais de temperada quente. É uma planta cultivada como anual. O seu ciclo pode variar de 12 a 35 semanas. O plantio deve ser plantada em leiras com altura de 25 a 35 centímetros. O espaçamento recomendado é de 1 metro entre linhas e 40 centímetros entre plantas. As ramas devem ser enterradas, forçando suas partes centrais contra o solo. Clima e solo. A batata se desenvolve melhor em locais ou época em que a temperatura média é superior a 24 graus Celsius. Quando a temperatura é inferior a 10 graus Celsius, o crescimento da planta é severamente retardado. A cultura não suporta geada. É uma planta que possui um sistema radicular muito ramificado, o que o torna eficiente na absorção de nutrientes, especialmente do fósforo. Para a implantação da cultura, pode se realizar através do plantio do tubérculo sementes ou batata semente brotada. O produtor deve adquirir sempre batata semente produzida com tecnologia específica, em região de clima favorável, sob rigoroso controle fitossanitário. Existem 3 classes de batata semente, A básica, a registrada e a certificada. A certificada é o material de plantio que deve ser empregado pelo produtor. Característica da cultura da batata no Brasil. É a primeira hortaliça em áreas plantadas. 95% da produção destina-se ao consumo doméstico. Relevante importância socioeconômica. Disponibilidade do produto o ano todo, 3 safras, 100% das cultivares em uso é importada da Europa e América do Norte, novas fronteiras de produção, grandes produtores, zonas tradicionais de produção, temos aí os médios e pequenos produtores. Produção mundial de batata. Nos últimos 10 anos, a produção mundial vem aumentando a uma taxa média anual de 4,5% e tem superado o crescimento da produção de muitas outras importantes culturas alimentícias nos países em desenvolvimento, particularmente na Ásia, com destaque para a China. A China é hoje o maior produtor de batata do mundo, com 100 milhões de toneladas. Atualmente, China e na Índia colhem conjuntamente 36% da produção mundial. No Brasil, ela ocupa o 6º lugar entre as hortaliças mais plantadas, com a área aproximadamente dos 48 mil hectares de produção anual, estimados em 500 mil toneladas. No Tocantins, há projeto para os pequenos produtores começarem a plantar batata para a produção de álcool, uma parceria entre a Universidade Federal do Tocantins e a SEAGRO. As pesquisas de variedades de batata própria para a produção de álcool começaram há quase 10 anos pelo professor Márcio Silveira, da UFT.
estádios fenológico ou de desenvolvimento da batateira. O conhecimento de fatores fisiológicos que afetam o comportamento da cultura da batata em condições subótimas de cultivo contribui para o sucesso dessa atividade. Em condições naturais, a batateira é uma planta perene que sobrevive de um ano para o outro no solo como tubérculo. Quando sob cultivo, comporta-se como uma planta anual e apresenta em diferentes exigências e respostas fisiológicas nas fases do seu desenvolvimento. O conhecimento da finologia da planta, com os eventos relevantes e as exigências em cada uma das fases do seu desenvolvimento, permitirá orientar com eficiência as práticas de manejo das culturas em condições tropicais e subtropicais. E aqui nós temos as fases fenológicas, né? Temos a emergência, o crescimento vegetativo, tuberização, crescimento de tubérculos e a senescência. Eu vou apresentar para vocês os tipos de películas e olho de tubérculo de batata. Nós temos o brilhante, o opaco, o áspero, os olhos profundos e os olhos superficiais. E nós temos aí os indesejáveis e indesejáveis. O processo básico para a obtenção do etanol a partir da batata doce consiste em 6 passos, que são a moagem, preparo do mosto, liquefação, sacarificação, fermentação e a destilação. Deve-se, então, implementar as etapas predecesoras, liquefação e sacarificação, para quebrar as ligações glicosídicas que compõem os polissacarídeos para obter a glicose. As enzimas endomilase e a exoamilase apresentam diferentes condições ótimas de pH e temperatura e, por isso, essencialmente são adicionadas em etapas distintas. A primeira a ser adicionada é a endomilase, na etapa de liquefação. Após a liquefação, o pH e a temperatura são ajustados e a exoamilase é adicionada na sacarificação. Após o processo de sacarificação, ocorre o processo de fermentação dos açúcares obtidos. Aí, né, vem a destilação, que ocorre a separação, e por último vem o produto final, que é o etanol. Nesta tabela, vou apresentar para vocês a produção total e produtividade da batata doce dos 10 estados maiores produtores do Brasil, né? Nós temos aí os estados, produção por toneladas e produtividade, toneladas por hectares. Fatores-chave para o sucesso da cultura da batata em condições tropicais e subtropicais. O rendimento de uma lavoura de batata resulta do manejo cultural adequado, da qualidade e da idade fisiológica do tubérculo semente, do potencial genético e da adaptação da cultivar plantada, das condições edafoclimática locais. Então, pessoal, aqui foi apresentado a cultura da batata doce para a produção de biocombustível. A ideia de produção de etanol a partir da batata doce não é nova. Desde os anos 70, muitos pesquisadores já buscavam desenvolver combustível dessa forma, mas sempre esbarravam na baixa produtividade, o que inviabilizava os projetos. Tem-se observado que ao longo dos anos, evoluindo de geração em geração, tem ocorrido a seleção natural de genótipos de batata doce, os quais apresentam as características agronômicas desejáveis, mostrando-se atualmente promissores. Vários fatores são limitantes à produção para a cultura da batata doce, podendo ser destacados os desconhecimentos sobre as cultivares.